Pode Prazer, podcast onde é permitido sentir prazer. Eu sou Manisha Gaia E eu sou a Daniele Malini. e a gente está aqui hoje para a nova temporada, segundo né, a produção, é nova temporada, com novos temas e com muito mais tesão, né? Oh, E aí o tema de hoje é fetiches. Na verdade, será uma série de vídeos, de podcasts, de lives, enfim, vocês estão tudo com a gente aí ao mesmo tempo. E a gente vai falar sobre diversos fetiches, que é bem polêmico. Sempre que fala de sexualidade, a galera... Sexualidade e fetiche tem vários tabus, né, Dani? opa! Todo mundo às vezes confunde o lé com cré. Tem gente que ainda acha que é uma patologia, que é uma doença. Pera lá. Temos níveis e degraus nessa escada. Então vamos mergulhar um pouquinho mais, tanto no mundo, como eu digo, psicologuês, né? Até na cultura que traz leituras pra gente sobre isso. E assim, ampliar o nosso olhar. E como a gente sempre fala aqui, trazer educação sexual, né? E quando o tema é fetiche, sempre tem ou aqueles que morrem de medo, ou aqueles que Uhum. adoram, ou aqueles que, tipo, julgam, né? Demonizam. Então, a ideia, como sempre, aqui no Pode Prazer é falar de educação sexual, né? Fora da caixa e, ao máximo que a gente pode, né? Fugir do julgamento. Então, ainda que hajam, como a Dani disse, a questão da psicologia, onde a gente consegue, infelizmente, né? A gente acaba enquadrando alguns excessos, lembra, gente? Excessos. E a Dani vai falar um pouquinho mais sobre isso. A gente quer abrir um pouco a mente das pessoas para ir além do baunilha, né? O que é baunilha? Uhum. Porque tem gente que fica no superfície e faz caca, Uhum. achando que na superfície não vai invadir ninguém, não vai fazer nada de mal, mas a falta de conhecimento e uma prática consentida pode se levar a muitos perigos. Então, bora desmistificar, minha gente, por que fetiche e fantasia ficam em caixinhas diferentes. E acho que a gente já pode começar por aí. Ah, essa era a minha pergunta. Afinal de contas, o que é fantasia, o que é tara, o que é fetiche? E aí, Dani? Pois é, vamos lá. Fantasia. Fantasia é algo que a gente, sabe assim, hoje eu vou brincar de teatro, eu vou brincar de um personagem. Então eu vou entrar. Ele pode ser desde ser realizado com doçura ou com dor. Porém, é um persona que eu vou brincar de ser Branca de Neve, eu vou brincar hoje de ser a Malévola. Eu vou entrar no personagem e daí vou descobrir o que vai despertar, o que vai me fazer sentir. Então eu vou para aquilo e pode ser mais de uma vez, eu posso repetir e fazer descobertas, mas aquilo ainda não é caracterizado como fetiche. Interessante você falar da fantasia, né? Porque eu lembro que há um tempo atrás, antes de estudar sexualidade, quando eu falava de fantasia, eu já ficava imaginando, ai meu Deus, lá vou ter que colocar a fantasia de enfermeira, né? Ai, porque eu vou ter que, né, colocar a fantasia de coelhinha. E achava que isso era tão sem graça, assim, porque eu ia ter que ser alguém que eu não seria e não entendia a brincadeira da coisa. Mas quando a gente começa a pensar hoje, né, hoje refletindo com esse olhar que você trouxe, me vem à cabeça das identificações que a gente tem quando a gente assiste, como você trouxe, a Malévola. Por que que o cinema, o romance, as novelas tocam a gente? Pela identificação. Então, mesmo que exista naquele filme onde tem a Malévola, vários personagens, cada pessoa se identifica com um. E por que a gente não pode brincar com isso, né? Exato. Porque, vamos lá, aí vamos, como eu digo, pro psicologuês. A gente acha que, é só a enfermeira, é só a professorinha, né? Mas o que por detrás dessa persona existe, né? Que nem tem pessoas que, assim, adoram alguém com conhecimento. E eu já brinquei muito e já ouvi muita gente dizer também que, tipo, adoro ter orgasmos mentais. Ah, delícia. Né? Com aquela conversa tesuda que estimula, que
É um sexo delicioso que acontece na conversa, né? É o tal do sapiosexual, Dani? Ah, calma aí. Então, a gente vai entrar Vou nesse entrar, fetiche, vou entrar. né? A gente vai entrar nessa categoria. Mas existem essa história desse papo, dessa sabedoria, desse conhecimento ser sedutor. E querendo ou não, quando a gente está na escola, quando a gente. Alguém aqui já cruzou com um professor que veio com um conhecimento de uma forma tão gostosa que seduziu a gente. Exatamente. Ou pela afinidade, como você disse, né? Então aquilo nos seduz, nos cativa. E aí eu tenho esse papel por detrás desse personagem, por detrás dessa fantasia. Então, isso mexe com os meus códigos. E aí, quando alguém brinca comigo nesse cenário, mexe com esse conteúdo comigo interno, né? E como todos os outros personagens, né? Esses dias eu achei incrível, né? Uma moça falando assim: tá bom, já que é pra brincar de personagem, eu vou ser. Peraí, deixa eu lembrar. Tem uma personagem dos Vingadores, que ela é de vermelho. Ai, você que é a nerd, amiga. Ela que é a nerd do rolê, meu Deus. Deixem aí nos comentários, Se alguém pessoal. lembra, nos ajuda. Que fugiu aqui. Mas ela falou: eu vou ser essa aqui, a fulana de tal dos Vingadores. Né? A Mulher Maravilha, Né? Tem a Eu Mulher gosto da Mulher Maravilha, só conheço Maravilha, ela. a Mulher Gato. Ai, a Mulher Gato. Aí já é de si. Então, o que tem por detrás desse personagem? O que ele fez que me cativa, que me fascina? E eu quero brincar com isso. Então, a fantasia, ela vai além pro tipo... Ai, vamos lá, eu vou ter que fazer esse personagemzinho. E você falando, vem essa parte mais da psique, me vem muito porque que, por exemplo, as fantasias de policiais ou ver um homem fardado mexe com o conteúdo da mulher, né? Essa coisa da segurança, da virilidade, né? Do proteger. É incrível que passam milênios de anos e a gente ainda bate nessa necessidade de se sentir segura, né? E da força e da potência. Então, realmente, é mais do que só vestir uma roupa, né? É encarnar aquilo. Eu acho que, será que tem alguma coisa também de você resgatar em você? Não é trazer de fora, mas resgatar essas características quando você veste esse personagem? Eu acho que quando a gente se permite a experienciar as fantasias, a gente se permite olhar para o que fascina a gente. Mas aí é um convite, fica presente com você. Fica presente com aquilo que te fascina. Você falou dos policiais, né? Dos fardados. Ai, Deus. Né? Credo, que delícia. Ai, Jesus, que memória boa. Então, Ai. além do papel do salvador, do protetor, né? Tem o dominador. O dominador. Tem aquele que manda. Me prende. Ai, que dá calafrio, essas coisas. Então, Ai, ai. ai, que difícil. Olha, dificultou o pensamento aqui agora, minha gente. Você vê como mexe, né? Com a psique. Mexe. Mexe. Tá vendo? E a gente tá falando de uma persona, um personagem, Exato. né? A gente não tá nem aqui desenvolvendo a fantasia. Então, se a gente está presente, a gente começa a falar: nossa, mas a figura dessa fantasia mexe com tais pontos na minha vida. Olha que delícia, então isso me encanta. Porque tem muita gente que, por exemplo, ai, não sei por que eu só gosto de homem fardado. Ai, não sei por que eu só gosto de homem cafajeste. Ai, eu não sei por que eu só tenho um dedinho podre para não sei o quê. Peraí, começa a prestar atenção. O que é que realmente em cada personagem te cativa, te seduz, né? E aí você vai começar a descobrir um pouco mais sobre quem é você e aquilo que te dá tesão e que te move pelo mundo. É o que você sempre fala dos códigos, né? Quais são os códigos?
E até já deixar uma indicação para vocês de um documentário no Netflix chamado Desvendando o Sexo, que tem vários episódios ali. E o primeiro é sobre fantasia, sobre o que a gente está falando aqui. E uma das falas foi sobre a gente também tirar esse peso das fantasias, né? Porque muitas vezes a pessoa, vem uma fantasia e fica se culpando, se julgando por aquela fantasia. Então, por exemplo, uma mulher que na vida é mais dominadora e depois ela fantasia em ser dominada, né? Por um policial, por exemplo. Então, aí já começa a dar aquela crise existencial e tudo mais, julgamento, moral, enfim, tudo que a gente já vem falando nos outros episódios. E aí essa especialista fala sobre soltar, porque a raiz dessas fantasias são múltiplas, né? Então, imagina eu com 32 anos, quantas referências não tenho de cinema, de romances, de novela, de livros, de tudo, né? Música. Música. Que contamina os exato. nossos ouvidos diariamente, a gente não se dá conta. E pode contaminar de uma forma positiva ou não. Mas os códigos estão todos, em todas as partes. O marketing, gente, O marketing. exatamente. miseravelmente, ele usa todos os nossos códigos para fazer a gente consumir. Exatamente. E outra coisa interessante é sobre o proibido, né? Que literalmente nesse cenário o proibido é mais gostoso. Então vai apontando alguns indicadores, como em algumas culturas, aquilo que é mais negado, proibido, castrado, no lado negro da força, né? Vamos dizer que ali por trás dos bastidores, como vocês estão vendo a gente aqui nos bastidores, tem uma galera que nutre a fantasia por determinada questão. Então, por exemplo, na Índia, já que a gente sempre fala aqui do Tantra, a mulher, a Índia é proibida a pornografia, a Índia atual. Mas eles acharam uma brecha ali e fazem gibis, né, sobre pornografia. E é engraçado que os dois personagens principais são duas mulheres com uma pegada mais mãe, assim, mas que elas fazem de tudo. Então, vocês vê, numa Índia atual, que tem o machismo, eles colocam duas mulheres como personagens principais e, tipo, super livres pra fazer o que elas querem. Então, olha só como o proibido é mais gostoso, gente. Pois é. Porque desperta muito, assim, essa história do tipo, o que tem por detrás disso? Por que é tão proibido? Gente, e esse código, ele é implantado há milênios. Dar-se a leitura de que Eva comeu e ofereceu o fruto proibido, né? Aí eu adoro a leitura de Bruna Luiz, que diz: porra, se liga, quem é a mulher que vai querer atacar uma maçã? Não é nem um Lindt, não é nem um chocolate, minha gente, é uma maçã. Alguém aqui teve uma crise de comer maçã? Não é nem um bacon, né? Exato. Porra! Então, mas tem a linguagem, né? Brincadeiras à parte, tem aquela linguagem do, isso aqui é o proibido, isso aqui é mais gostoso. E a sociedade vai implantando ao longo da história isso, e daqui a pouco, e aí eu quero, mas não deixam. Por que não deixam? Vou descobrir. E agora? Vamos fazendo, vamos. E aí vai gerando essa tensão interna que vai aumentando a adrenalina, que vai dando um puta prazer de tanta coisa que vai liberando no corpo internamente. E aí eu vou cada vez mais com esse impulso pro proibido, né? E aí a gente já pode começar a cair nas caixinhas, né, de fetiches, falando de proibido, porque, né, quem nunca, já começa, quem nunca quis fazer amor em público, né? Quem nunca, sei lá, quis pegar a vizinha casada? Quem nunca? Que mais, Dani? Quem nunca quis fazer um ménage à trois? Um ménage à trois. Um sexo a 2, a 3, a 4, a 5. Olha, o tal do cuckold, onde, né, a parceira gosta de ser corno, né, de ver, né, o seu parceiro ou parceira ali com outra pessoa te traindo. Olha só como o proibido é mais gostoso, né? Mas é engraçado que, como ele é corno, isso é consentido, né? É isso que eu fico pensando. Caraca, mas enfim, tem que colocar que é proibido, né? Na Pra imaginação, poder... na fantasia, olha só.
mente humana. E afinal, Dani, o que é fetiche? Fetiche. Gente, fetiche é algo enfeitiçante. Em 1756, esse termo foi usado pela primeira vez por um francês, Charles. Eu vou pedir assim licença, não tenho francês, então eu vou falar brasileirado, ok? Charles Brossas. Ele trouxe esse termo em relação ao culto que se fazia na África para um culto religioso onde adornos eram endeusados, amados, eram pontes de passagem para o divino. Então, ele falava que esses adornos, que esses objetos que faziam a representação religiosa, enfeitiçavam as pessoas, ao ponto delas acharem que estavam realmente conversando com um deus africano, com a entidade africana. Então ele via aquilo como um estado assim, gente, é um feitiço isso. Como assim eles estão achando que estão falando com Deus e é só uma imagem, né? E aí depois, passados os anos, esse termo é ressuscitado, né, por Marx, Freud, Kant, e aí vem ladeira abaixo, né? Com uma conotação que saiu religioso, olha que interessante, mas ficou a raiz da palavra sobre um objeto de passagem que nos enfeitiça, a ponto da gente querer fazer uma comunicação com algo sublime, super especial. E aí, porém, hoje é designado isso tudo a tudo aquilo que me enfeitiça a nível sexual, que desperta o meu desejo, que desperta a minha libido, que desperta o meu tesão, né? Então, continua sendo um objeto de passagem que enfeitiça, porém, agora a gente levou diretamente para a cama de alguma forma isso. Então você vê que, mais uma vez, sexualidade e religião de maneira bem próximas, o sagrado e o profano, mais uma vez, conectados, né? De fetiche, a gente tem o fetichismo. Então, não só... Eu fiquei chocada também quando eu entendi que era fetichismo de religião, de crença, de potência, assim, de movimento. Falei, caramba, como assim fetichismo é uma religião? Mas aí é isso que a Dani trouxe, né? Dessa coisa, dessa visão antropológica, sociológica, de olhar para um objeto e ver que ele tem poder. E aí, se a gente for aplicar isso para o dia a dia, né, Dani? Trazendo para a nossa realidade, de alguma forma a gente tem fetiche por diversas coisas, né? Do dia a dia. Ainda não chegando na questão sexual, mas ele cita como exemplo um amuleto, né? Os amuletos que a gente usa, tô aqui com um cristal, né? Uma imagem de alguma divindade. Então, aquilo, quando a gente dá poder, é o que a gente chama também de objetos de poder, é como se a gente tornasse aquele objeto como algo animado, cheio de vida, de potência, de sagrado, e é um fetiche. Olha só. Pode trazer também cultura e informação. Tá? Que delícia. Educação, minha gente. A gente traz educação. Então, a primeira coisa eu acho que é a gente começar a desmistificar e perder esse medo do que é fetiche, né? Não é coisa de gente atormentada, não é coisa de gente doente. Se você tem uma imagenzinha de Nossa Senhora lá, é uma forma de fetiche, desculpa te falar. Ela te enfeitiça a ponto de você se prostrar a ela e solicitar a ela auxílio divino, né? Mas você tocou uma coisa aí que eu já queria, assim, abrir esse ponto, antes da gente até dar uma olhadinha se rolou perguntas, né? Mas eu quero abrir esse ponto assim, vamos lá. Quando que o fetiche vira uma patologia? Então, para a gente discorrer com tranquilidade aqui, já vamos colocar esse olhar sobre isso, né? Então, quando o fetiche virou patologia, quando eu já não consigo mais ter uma vida saudável, ter um cotidiano tranquilo, o que é isso? Eu já não consigo mais trabalhar, eu só quero que todo mundo vire dominatrix.
Eu não consigo mais trabalhar se uma pessoa não me domina, se ela não vai para todo esse circuito, por exemplo, da dominatrix. Eu não consigo mais ter uma relação saudável com amigos, sair, porque se não tiver dentro do contexto daquilo em que eu sou, literalmente enfeitiçado, não está no meu contexto. Então, eu já não consigo desenvolver uma vida social, eu não consigo desenvolver uma vida familiar, eu não consigo desenvolver uma vida de trabalho, eu não consigo desenvolver mais nada se isso não estiver envolvido. Eu sou refém. E isso começa a me perturbar a tal ponto que isso perturba meu trabalho, perturba minhas relações e eu já não consigo mais viver de uma forma saudável. Então, assim, tudo que te tirou de um âmbito saudável de vida, isso já está num pezinho na patologia e aí precisa sim ser olhado nesse ponto. Agora vamos lá. Nós temos nosso trabalho, nós saímos com amigos, batemos papos, depois vamos estudar e daqui a pouco a gente encontra o nosso clã ou o nosso parceiro ou os nossos parceiros para praticar os nossos fetiches. Então, isso tem um espaço, uma pequena porcentagem da minha vida, mas não se torna a minha vida e eu refém disso. E o mais interessante que você está trazendo aí também é essa questão de, apesar de ser um fetiche sexual, gente, não é tudo que acaba em sexo. Então, eu acho que o mais bonito, né, de mergulhar nesse universo de fetiches é entender que existe prazer fora da caixa, né? E que não é porque uma pessoa, por exemplo, num bondage, numa amarração, né? Para ela ter um orgasmo, ela precisa estar lá amarrada e isso vai rolar uma penetração e vai rolar o sexo. Então, quando a gente propõe para alguém assim que não conhece, fala, tenho tesão na amarração. Aí a pessoa já fica, ai meu Deus, o que você vai fazer comigo quando eu for amarrada? Não, o tesão é de ser amarrado ou de amarrar, né? O prazer está aí. Não está que tem que ter penetração. Então, eu acho que é aí que a galera assusta, porque a gente ainda tá numa lógica muito fálica, de que prazer sempre tá ligado com pepecas e paus, né? E um Sempre. entrando no E um buraco, entrando no ou outro. sei lá, ou algo assim, né? Exatamente. Então, o que eu acho mais legal, essa coisa do fetiche, é de a gente começar a olhar para o prazer de uma outra forma, Dani. Com certeza. Como você falou, por exemplo, a prática de uso das cordas, né? O shibari ou bondage, né? Aonde há amarração do corpo e há um prazer naquele em que é amarrado, né? E é lindo. Gente, é a coisa mais linda do planeta. Porque há um consensual ali em dizer, eu permito essa amarração acontecer. E a pessoa que permite isso acontecer, ela vai fazendo uma entrega absurdamente linda. E aonde quanto mais ela entra nesse estado de entrega, ela vai entrando em sensações internas incríveis e maravilhosas e ela vai descobrindo sobre o prazer dela. E há também o outro lado daquele que pratica a amarração, que amarra. Então, ele também poder proporcionar isso e fazer isso, né, gera um estado também delicioso. E não há a necessidade do ato sexual. Por si só, isso já é muito satisfatório. Absurdamente ao ponto das pessoas entrarem em estado orgástico, em estado de êxtase, assim, pleno, com aquele... Sabe aquele negocinho que a gente entra depois do orgasmo? É cheio de ocitocina, endorfina, lá, que a gente fica... Ah, que delícia! Senhor! As pessoas depois, por exemplo, da prática do bondage ou do shibari, entram nesse estado. Então, para a gente começar a sacar onde é que rola os prazeres, né? E sair dessa escravidão, como você falou, né? Da caixinha. Transa, sexo e prazer só se limita a penetrações. Muito legal. E para todos os fetiches, eu sempre fico me perguntando, né, as raízes, as origens, por que que a gente gosta disso ou não gosta. E é interessante você falando da amarração, que o bondage, né, que é essa suspensão do movimento, né, de
seja por cordas ou por enfim, por algemas. Me lembra também da questão do... Muita gente tem medo, né? Não se vê nisso, mas me lembra quando a gente tá na barriga da nossa mãe, que é um estado de compressão, imagina. Já os bebês maiores que estão lá na barriga querendo sair, ao mesmo tempo se era um lugar amável, adorável, essa pressão também é um prazer misto. Então, o legal em alguns tipos de fetiche é essa brincadeira de prazer e dor, né? E atravessar essa dor, e pode ter raízes muito, muito mais antigas, porque uma outra coisa que me vinha sempre muito é um fetiche tá ligado sempre com uma dor, ou com um abuso, ou com um trauma. E aí, nem sempre é assim, Dani. Claro que não! Pelo amor de Deus, né? Tudo é traumatizante, né? Bom, vamos lá. Psicologuês de novo. Abre a caixinha, psicóloga chegando. É óbvio que, assim, a vida nos afeta. E conforme ela nos afeta, vai despertando na gente prazeres, sensações, admirações. Um universo vai movendo de ações, né, em nós. Então, às vezes, pode-se ter uma raiz nisso? Pode, né? Mas se eu não sou refém, se isso não está patologizado, se isso não está prejudicando a minha vida, se eu não estou invadindo o outro, se tem consenso, se tem acordo, e aquilo é um aprofundar, né, naquilo que me afetou, né, que me despertou para isso, por que não mergulhar? Porque, querendo ou não, vamos lá. Pessoas, às vezes, que vêm de situações muito críticas, emocionais, ou que são afetados, por exemplo, no seu âmbito familiar, elas podem desenvolver uma extrema força de falar assim: peraí, isso aqui doeu demais na minha vida e eu não vou querer passar por isso de novo e eu não vou querer que mais ninguém passe por isso. Então, eu vou ajudar pessoas a tomarem consciência para que elas despertem e não passem por isso. Então, o que nos afeta pode também se transformar na nossa maior força. Só que para isso a gente precisa mergulhar, talvez se entregar para esse prazer, para esse fetiche, enfim, e descobrir o que é que acontece ali, né? E descobrir essa minha potência nisso. Nossa, sempre me vem isso, porque a primeira vez... Eu sempre tive muito medo, assim, de, tipo, na vida, um homem me dominar, um homem ser, sabe, aquela coisa do macho alfa. Falava, você tá louca que eu vou me envolver com um homem assim e tal. Aí, no momento de uma troca, de sentir uma forma de submissão, que é, por exemplo, todo mundo faz, gente, muito baunilha isso, né? O pulso sendo segurado, de falar, opa, tem uma espécie de submissão aqui, e isso me deu prazer. O que que é isso? Então, o primeiro momento é um choque, né? De você falar, como assim? Eu gosto de ser submissa em algum momento. E aí, depois você vai mergulhando, eu fui respirando e entendendo essas sensações e vendo até onde ir, não ir. Então, não tem como a gente descobrir o que tem ali também sem se entregar, como você falou, né? Até onde também é prazer, até onde é dor. Porque às vezes a gente fica vendo, por exemplo, dia desses uma colega estava falando de um casal que vive brigando, né? Um bate no outro, há uma questão psicológica. E eu vejo isso sendo feito de uma maneira saudável, por exemplo, com o BDSM, né? Uma dominação psicológica, ou o tal do spanking, né? Que tem algumas coisas relacionadas à dor, mas é ali, naquele contexto, ambos estão conscientes e querendo vivenciar essas sensações. Mas aí parece que quando isso não é resolvido, parece que fica sendo extravasado todo dia, toda hora, em relações extremamente tóxicas, né? Aí tira o saudável da relação, o saudável da vida, o saudável do cotidiano. Então, tudo aquilo que você reprime fica intoxicando literalmente o ambiente, né? E vai deixando com que a gente não mergulhe e não seja autorresponsável sobre isso. E vire refém disso. Faz todo sentido. Porque aí, quantos e quantos casais vocês não conhecem aí, né?
que fica um humilhando o outro. E aí, quando a gente fala, vamos... E a pessoa do BDSM que gosta de humilhação? Ah, imagina, não gosta de humilhação. Mas você vive humilhando alguém ou sendo humilhado por alguém no dia a dia. Então, é muito doido como a gente tem a capacidade de olhar para quem assume a sua sexualidade e apontar, e julgar, e chamar essa pessoa de estranha por causa das suas práticas, mas, no fim, essas pessoas fazem isso de forma tão consciente, como eles dizem, né? Sã, segura, consciente, autorizam isso, consensual. Então, a gente precisa abrir a mente, né, Dani, para isso. Com certeza. Bora dar uma olhada se tem uma perguntinha lá? Vamos lá se rolou alguma coisa aí. Essa experienciação aqui. A gente entrando. Bom, aqui. Nossa, quanta gente passou por aqui, que lindo. Então, continuamos no flow, que tá delicioso. Bom, então falamos sobre... Peraí, deixa eu arrumar aqui. Voltar. Então, nós falamos sobre fantasias, o que é fantasia, o que é fetiche. Apresentamos algumas formas de fetiches, né? Então, de modo geral, nesse episódio a gente quis elucidar sobre o que são essas práticas. Ah, e Tara! Vamos falar sobre Tara? O que é Tara? Louca! Porque eu sempre... Ai, eu sou tarada por barba, gente. O que é Tara? É bem parecido também, né? Com fantasia, com fetiche. Eu tenho uma atração, mas não sou dependente disso, Tá. né? Então, vou trazer de novo aqui, querido amado Freud, galerinha, vem aqui comigo, senta aqui, ó. Então, né? Vamos lá. Pode ser, tá? Eu vou trazer um exemplo, ok? Pode ser, né? Como será que foi a figura paterna ou a figura de um homem a qual a gente admirou muito na infância? Pode ter sido o avô, enfim. Era barbudo? Era, gente. Era. Então, a nossa criança tem esse ser como o nosso primeiro amor. É incrível, tipo, nossa, esse é o meu super-herói, esse é o meu amor, essa é a minha admiração, esse é meu centro. E aí ficam pontos, referências, às vezes físicas, às vezes emocionais, às vezes psicológicas, né? De conhecimentos, mentais, enfim. E o nosso serzinho que ama, admira ali aquele ser, registra isso. Às vezes, depois, quando a gente cresce, vai para o mundo buscar relações e parcerias, a gente tende a fazer pequenos espelhamentos ou busca desses pontos. E aí a gente fica assim, fascinada. Ou, como você diz, tarada nessa barba deliciosa, né? Mas quando isso se torna consciente, eu não sou refém de novo, isso não vira uma série de questões aí, né? Então, a tara é isso que dá aquele impulso, assim, aquele acesso de pontos internos nosso. Ai, que delícia. Então, fantasias, taras, fetiches, profano, sagrado. Quente esse episódio, né? Então, já começamos a segunda temporada com tudo. E aí, a gente vai fechando por aqui esse episódio para vir nos próximos com mais detalhes, né, Dani? Sobre os fetiches mais procurados, buscados, praticados aqui no Brasil. E é isso, né? Opa, porque tem uma divisão imensa sobre fetiches. Bora se educar, bora aprofundar, bora conhecer. Porque tem muita coisa que você pode se identificar, ou uma imensa lista, ou algumas coisas que você vai olhar e falar assim, olha, nem sabia que isso existia, nem sabia. Posso experimentar essa parada aí e brincar com isso. Ou, não, realmente, isso não faz parte do meu mundo, né? Então vem com a gente, continua aqui nos episódios que a gente vai dar um mergulho gostoso nisso tudo e aprender mais sobre isso. E o mais legal é o que eu
playground de gente grande, né? A Aham. galera aí, joguinhos, achando que jogar na sexualidade é só responder ou não responder mensagem, mas não, gente. Existem jogos de adultos muito mais legais, né? E a gente vai falar sobre eles. Então, esse foi o Pode Prazer, o podcast onde é permitido sentir prazer. E a gente espera vocês aí no próximo episódio. Curte, compartilha, manda pra amigo, pra avó, pra tia, pra mãe. Ela merece. Ai, com certeza, vamos espalhar prazer, né, minha gente? Gratidão.